Fala galera do Projeto Evolução, beleza? Eu sou o professor Fábio Gonçalves, técnico em edificações formado pela Universidade de Salvador e estudante de História pela Universidade Federal da Bahia. Aqui no Projeto Evolução nós vamos discutir a história do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o 1808, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, analisando também nessa transição do século XVIII para o século XIX a realidade de Portugal e o modo como algumas nações lá da Europa estavam se comportando. E é importante que nós analisemos o seguinte: o século XIX é o berço do Estado Nacional e nós vamos ter diversas produções na historiografia em Europa principalmente, valorizando essa realidade, inclusive na Espanha. Porém, nós temos algumas controvérsias. Por exemplo, vocês já ouviram falar na polêmica entre Real Madrid e Barcelona? Você que gosta do futebol e vai ser aprovado nos concursos públicos e também nas universidades? Muito bem. Então, dentro dessa realidade, nós temos uma série de polemizações. Meu nobre Lucas, sem mais delongas, por gentileza, solto. Meu nobre Lucas, por gentileza, solta a vinheta e vamos mergulhar nos nossos slides. Muito bem, gente. Então vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre a conjuração baiana. Eu nem vou falar aqui de Bora Bahia, bandeira do Bahia, da Bahia, porque Lucas é rubro-negro e Lucas não coloca nada que seja relacionado às três cores desse maior time do Norte e Nordeste. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil. Nós dividiremos essa aula em dois blocos. Primeiro, nós analisaremos a vinda da família real para o Brasil, com algumas relações, e vamos pausar na Revolução Pernambucana. Um viva aí a todas as pessoas de Pernambuco. Na aula que vem, ainda nesse contexto de família real e seus desdobramentos aqui no nosso território brasileiro, hoje Brasil, nós vamos falar sobre a Revolução do Porto, que ocorre em 1820, e sobre o processo de emancipação política do Brasil, ou no Brasil, né, como a abertura para a aula, para a dica que nós traremos do processo de independência do Brasil. Inclusive, nós vamos quebrar um pouco desse olhar transcendental, quem sabe, que muitas pessoas colocam como uma crítica, inclusive, àquele quadro de Pedro Américo, que é um dos mais famosos em relação à independência do Brasil. Nós vamos conhecer um pouco desse processo que se dá não apenas no 1822, mas em um amplo campo ou em um amplo contexto. O recorte ele é maior que aquele que nós imaginamos. Hoje nós falaremos sobre a vinda da família real para o Brasil. Entretanto, essa nossa dica vai ser bem rápida, vocês vão ver. Entretanto, antes de falarmos diretamente dessa coroa portuguesa aqui no nosso território, é importante que mencionemos as relações internacionais na Europa, principalmente entre França, Espanha e Portugal, né, esses dois países da Península Ibérica, e a Inglaterra. Por quê? Porque nesse momento nós estamos falando, e o professor David ele vai também estabelecer esse diálogo, David Wilson, o mito da história geral e a história do Brasil também, né, falando sobre o período napoleônico, um período de expansão, um período de invasão de diversos territórios. E a gente vai perceber que Napoleão Bonaparte ele não conseguia, grosso modo, invadir a Inglaterra. A Inglaterra, uma ilha que possuía simplesmente a maior marinha, uma força aquática. Eu acredito que nós podemos utilizar essa terminologia. É uma força muito, muito expressiva, mesmo que Napoleão Bonaparte possuísse também tamanha força terrestre. A gente conhece que para você chegar a uma ilha é pela água. Então, aqui a gente já estabelece, né, essa problemática em relação à França e Inglaterra. Então, uma das saídas para tentar atingir a Inglaterra e enfraquecer foi justamente a partir do bloqueio continental.
E a gente vai perceber que esse bloqueio continental ele não era tão obedecido e tão respeitado assim, e esse plano de Napoleão Bonaparte não chegou àquilo que ele idealizou. Então, enquanto nós estamos analisando essas relações internacionais na Europa, observe os termos em que nós estamos utilizando e, em alguns momentos, nós vamos utilizar termos mais novos, certo? Para alguns momentos mencionados. A gente analisa também a situação de Portugal nessa transição de século XVIII para o século XIX. E observe esse século XIX, ele também o XVIII, um século de muitos acontecimentos, uma abertura, inclusive, para aquilo que nós vamos ver lá no século XX, um século que abraça duas guerras mundiais. Então, quando a gente tem, né, nessa transição de século XVIII para século XIX, nós vamos perceber a transferência da corte portuguesa para o Brasil. A gente vai perceber o seguinte, o monarca do Portugal morreu, o filho mais velho também, a gente vai ter Dom João, príncipe regente, já que a mãe passava por alguns problemas, nós precisamos ter cuidado com esse machismo histórico para não trazer termos pejorativos, né, para a Rainha Maria I. Então a gente vai perceber que, por diversos problemas, o príncipe regente Dom João é que vai encabeçar em alguns momentos as decisões em relação a Portugal, em relação ao Brasil, e como nós vamos ver em algum momento, ao Reino de Brasil, Portugal e Algarves. Quando a corte ela é transferida e chega ao Brasil, nós precisamos perceber duas coisas, né? Nós vamos ter a abertura dos portos para as nações amigas, né? E a gente vai perceber que tem uma quebra do pacto colonial e a amiga nesse momento é a Inglaterra, né? A gente percebe como essas relações econômicas elas são perversas e determinam, né, muitas dessas alianças, um olhar muito egoísta, inclusive. E nós vamos ter os tratados de aliança e amizade, comércio e navegação em 1810. A Inglaterra ela vai lucrar muito nessa relação no século XIX aqui com o Brasil. Então, a gente vai ter essa administração portuguesa naquilo que algumas pessoas chamam de nova metrópole. Por que nova metrópole? Porque é a partir daqui, dessa colônia que as ordens vão sair. Então, algumas pessoas brincam chamando de nova metrópole. Inclusive, há quem afirme que Portugal se sente, em alguns momentos, como colônia da sua própria colônia. E é justamente nesse clima de insatisfação que a Revolução do Porto ela vai começar a ser organizada. Mas isso aí é só uma provocação para que na próxima aula a gente veja. Então, observem. Como uma espécie de retomada. A gente tem a Europa agitada por guerras, nós temos Napoleão Bonaparte decretando o bloqueio continental em 1806, certo? E quem não obedece esse bloqueio tem o seu território invadido pelo exército napoleônico, que a gente vai perceber, né, essa movimentação. Há um professor, inclusive, que ele menciona a seguinte frase: Dom João, ele era herói ou Dom João, ele era estratégico ou ele era um covarde, já que ele vai se ausentar de Portugal? E por que estratégico? Porque ele vai organizar, no momento certo ele pega tudo e se manda de lá de Portugal. Mas isso aí é uma problemática para uma outra reflexão. Então a gente percebe que esse príncipe regente, né, rompendo esse bloqueio, e a gente percebe que em alguns momentos anteriores Portugal possuía relação tanto com França quanto com Inglaterra, né, ele vai quebrar esse bloqueio e vai trazer essa corte para o Brasil, né, fugindo assim desse expansionismo, das guerras provocadas por Napoleão Bonaparte em território europeu. Nesse momento de expansão, né, esse início de expansão, expansão política no Brasil, nós temos a revolta de Pernambuco. Lucas, joga a bandeira atual de Pernambuco aqui, por gentileza. Olha, Pernambuco não tem nada a ver com o Bora Bahia, não. Então, nesse momento de 1817, nós temos mais uma movimentação que algumas pessoas chamam de caráter separatista, nesse momento em
Pernambuco. Na próxima aula, nós vamos introduzir falando também disso. Mas observem, nós temos como motivos o seguinte, novas tributações, né, sobre as mercadorias, o sustento da corte no Rio de Janeiro e influência de ideais iluministas, além de inspiração na independência dos Estados Unidos, vão movimentar pessoas, né, para essa revolta que nós temos em 1817. E os objetivos principais eram o seguinte, a independência de Pernambuco. E nós temos uma criação, né, de uma república durante 74 dias. E nós vamos perceber a repressão, ou nós vamos perceber a resposta, né, da corte em relação a essas movimentações. Então, nós percebemos como as alianças, como as guerras, como as invasões, né, lá no território da Europa, vão influenciar diretamente para movimentações, né, e aqui no nosso território do Brasil. Bom, nós temos uma pergunta bem básica, explique o que era o bloqueio continental. E isso aqui, todas as pessoas que acompanharam as nossas aulas já sabem exatamente o que foi. E aqui, uma questão da FUVEST, para as pessoas que acompanham as nossas aulas, assim, exercitarem aquilo que nós dialogamos. Bom, gente, esta foi a nossa aula, certo? Na próxima semana a gente menciona um pouco sobre essa revolta pernambucana e nós vamos mergulhar no processo de emancipação política no Brasil, certo? Analisando, inclusive, a Revolução do Porto e os reflexos aqui no nosso território, mencionando, para encerrar a próxima aula, o Dia do Fico, esse famoso Dia do Fico que agora, neste mês de setembro, que nós estamos, né, muitas pessoas compartilham charges relacionadas a esse momento da história. Então, continuem conosco, continuem acompanhando as nossas aulas, curtindo, espalhando, né? Convocando pessoas para inscreverem, para que assim cresçamos todos juntos. Senhoras e senhores, foi um prazer muito grande. Até o nosso próximo encontro. Saúde e paz, beijos nos corações.